aí, galera, vamos para nossa aula. Um abraço para todos. Vamos continuar nossos estudos, né? Hoje nós vamos falar sobre a Grécia Antiga, o berço da civilização ocidental, beleza? Pessoal, a Grécia, ela teve uma importância muito grande para a humanidade, né? Lá foi o berço de muitos pensamentos, de muitos filósofos, de muita coisa que hoje mesmo ainda nós usamos, né? De muita organização política, de muita cultura também, tá certo? Então vamos começar a nossa aula aqui, lendo essa introdução. Os estados da antiguidade começaram a criar conceitos e modelos que até hoje são usados para definir a sociedade, facilitando seu governo. Um dos conceitos mais importantes desenvolvidos, a melhor mais importantes desenvolvidos e melhor explicados pelos gregos e romanos antigos foi o da ou de cidadania, né? Certo? Você já ouviu falar o que é cidadania? Né? O que são cidadãos? É isso que a gente vai descobrir nessa aula, certo? Vamos lá. A civilização grega da antiguidade é conhecida como o berço da civilização ocidental. É o berço da nossa civilização, né? Lá que nasceram muito do que a gente tem hoje de ciência, de pensamento filosófico, de comportamento veio da Grécia. Sabia disso? Pois o seu legado cultural, político e social foi passado para gerações posteriores e mesmo com as mudanças e desenvolvimentos próprios do tempo, ainda são muito importantes para a nossa organização social. Ok? Entendido? Então, como já falei, a Grécia teve uma grande importância, né? Deixou uma bagagem muito boa para todos nós e ainda hoje nós estudamos, para você ver como é importante, nós estudamos a Grécia, estudamos os filósofos gregos, né? O que eles pensavam, as suas descobertas, beleza? Então, pessoal, na Grécia Antiga, o que ligava as fronteiras não eram como hoje, não eram bem. Vamos olhar aqui esse mapa. Está aqui mostrando a Grécia, né? São várias ilhas e tudo mais. Pessoal, as fronteiras, né, nesse tempo, a organização não era como é hoje, que tem as fronteiras bem direitinho, geográficas, né, que tem tudo marcado, o território, né, e todos formam um país. Não, antigamente, pessoal, eram várias cidades, certo? Que elas, a única coisa que ligava elas era a cultura. Então, essa região da Grécia que era composta de várias cidades, certo? Só que cada uma ela tinha sua própria organização, eram chamadas de cidade-estado, certo? Por quê? Porque cada uma comandava a sua própria cidade, diferente do nosso país, que nós temos um presidente, nós temos um congresso que comanda o país inteiro, né? Não, aqui não. Cada cidade era autônoma, cada cidade decidia por si, certo? Só que o que ligava elas, para você chamar isso tudo de Grécia, era a cultura, a forma de pensar, de agir, a religião e tudo mais, certo? Duas dessas cidades se destacavam, que era Atenas e Esparta. Atenas era uma cidade muito próspera, que se desenvolveu muito na parte da filosofia, das ciências, do pensamento. Esparta já era uma cidade mais conhecida pela guerra, né? Os espartanos, o seu objetivo principal era a batalha, era dominar, era vencer e conquistar mais territórios, tá bom? Vamos ver como era a organização dessas duas cidades. Vamos lá, Esparta, como eu já falei, o objetivo era a guerra. Então, o mais alto escalão era dos esparciatas, que eram homens livres que estavam dispostos a participar do exército ou dos negócios públicos. Eles eram proprietários de terra. Deixa eu dizer uma curiosidade sobre os espartanos. Eles não trabalhavam, sabia disso? Qual era a ideia deles? Eles lutavam, batalhavam, conquistavam o território e colocavam essas pessoas que perderam a guerra para trabalhar para eles, que eram os ilotas, aqui que você vai ver no final. Então, aqui na classe média, podemos dizer assim, eram os periecos, que eram homens livres que se dedicavam ao comércio e ao artesanato. Só que eles não tinham direitos políticos, certo? E geralmente nem terras. Eles não podiam decidir nada, entendeu? Eles não podiam participar da vida política de Esparta, somente produzir mesmo e sobreviver. E os ilotas, que eram servos que trabalhavam nas terras dos esparciatas, que eram geralmente pessoas que
derrotados em batalhas e tudo mais, certo? Então, em Esparta, a principal atividade era a guerra, era o conflito. Assim, eles conquistavam territórios e riquezas. Já que em Atenas, eles tinham objetivos mais científicos, mais relacionados ao desenvolvimento, certo? Então, vamos aqui. O principal, a elite aqui era chamada de eupátridas, que eram homens adultos, maiores de 21 anos, filhos de pais atenienses e poderiam ser grandes ou pequenos proprietários de terra ou comerciantes. Esses participavam do governo da polis, ou seja, da cidade, né? Certo? Tem aqui a classe média, os metecos, que eram estrangeiros que viviam em Atenas, só que eles não podiam ter direitos, certo? Não podiam participar da vida política. E os escravos. Então você vê aqui que em algumas coisas eles são diferentes, em algumas coisas são parecidos. Os dois, a mão de obra, os trabalhadores, eles eram servos ou escravos, certo? Vamos passar a nossa página. Aqui vai falar mais um pouco sobre isso, certo? As diferenças e as semelhanças dessas cidades, certo? Como eu já falei das diferenças, o governo de Esparta era mais a guerra, né? E Atenas já era mais voltada para o desenvolvimento científico, desenvolvimento filosófico. Então, mas vamos ver as diferenças. Como diz aqui, apesar da semelhança, não quer dizer que também não haviam diferenças. Uma das principais diferenças em Atenas e Esparta se refere à forma de governo. Enquanto Esparta era governada em uma monarquia, com um rei que tinha poder absoluto, Atenas desenvolveu a democracia, que é um sistema de governo participativo, nas quais as pessoas com direitos políticos podem escolher seu governante, certo? Então, eles tinham essa diferença muito grande, né? Que é a forma de governo. Em Esparta, a forma de governo era a monarquia. Então, quem governava era um rei, e ele tinha todo o poder, certo? Não poderia jamais alguém se sobrepor ao rei. Já em Atenas era a democracia. É aí que vem o cidadão, né? Cidadão é aquele que pode participar da vida política do seu lugar, do seu estado, do seu país. Ele tem direitos e tem deveres, entendeu? Então ele pode decidir sobre aquele lugar. Então, em Atenas, os cidadãos poderiam sim decidir. Aí você pensar, então Atenas era muito melhor. Só que tem um detalhe: quem eram os cidadãos? Hoje em dia, qualquer pessoa no nosso país, Brasil, pode votar, pode escolher os rumos da nossa nação, certo? Contanto que ela seja acima de 16 anos, né? E, e tenha todas as suas faculdades normais, ou seja, tenha capacidade de ir lá e escolher. Qualquer pessoa, mulher, idoso, pessoas afrodescendentes. Já em Atenas, não. Atenas, só quem podia votar era a classe dominante, pessoal. Então, eram só homens, como vem dizendo aqui, maiores de 21 anos e geralmente, para não dizer sempre, pessoas que eram muito importantes, ricas, certo? Ou seja, mulheres, os estrangeiros, os escravos e os menores de 21 anos não podiam votar, certo? Essa era a diferença. Então, existia uma democracia, existia sim, só que era excludente só para alguns, tá certo? Então, na próxima aula, nós vamos falar aqui da Roma Antiga e vamos ver as características desse império que foi muito importante também para a nossa humanidade, tá bom? Vou ficando por aqui e um abraço e vamos continuar nossos estudos. Consulte o material.